Vocês viram o preço no Brasil do Nintendo Switch 2? O que acharam? Acham que a Nintendo conseguiria possibilitar alguma solução para viabilizar o console no Brasil a um preço menor, como fizeram no Japão? Amo vocês, é o Fio Andrade. Isso é um assunto meio complicado que, obviamente, ninguém quer que o preço das coisas suba. Eu dei uma olhada em preço de jogos aqui, porque recentemente eu coloquei um post lá no Instagram mostrando, eu tenho uma cópia, que a Nilce trouxe pra mim meus jogos de PlayStation 3 lá do Brasil, tá? Ela foi lá, eu pedi pra ela trazer, e eu tenho uma cópia fechada do Diablo 3, isso porque eles me deram um código pra eu jogar, inclusive eles levaram a demo lá em casa e tal, enfim. E depois eles falaram que ia me mandar uma edição de colecionador. E aí eu tenho a cópia fechada da edição de colecionador, porque eu já tinha uma outra no console, né? E o jogo custava R$ 159,90 em 2013. Aí eu coloquei lá uma foto lá no Instagram e coloquei tempo bom que não volta nunca mais, por conta do preço dos jogos, né? Só que alguém falou assim, proporcionalmente pro salário mínimo, o jogo não subiu tanto, né? Aí eu fui fazer as contas, realmente, o jogo com o preço atual, o preço mais alto que eu achei foi 350 na Amazon num jogo. Tá? Achei por 350. Não tô falando do que vai ser depois do aumento. Mas por 300, esse jogo aqui ficava tipo 23 e alguma coisa por cento do salário mínimo do ano, quando ele saiu. E o atual fica a 22,9, dá 23 praticamente também, do salário mínimo. Mesma proporção. Porém, claro que existe toda uma discussão em cima disso. Se você tirar o salário mínimo como base, mas essa não é a única base, porque o salário mínimo, se eu não me engano, nesse período, ele subiu acima da inflação. Então, se o jogo está na mesma proporção do salário mínimo, quer dizer que o jogo subiu acima da inflação também. Mas aí, de fato, eles estão falando agora de aumentar os preços. O grande problema que a galera tem que entender é o seguinte, e eu fui muito criticado quando teve o anúncio da corte de imposto do Bolsonaro, que eu falei que não ia adiantar nada, e a galera me tacou pedra na época, que é o seguinte, se você cortar 8, 10% do preço, se você der de isenção de imposto, 8, 10%, uma coisa assim, acho que até 14% que ele deu. As empresas têm um incentivo de repassar a venda na venda do console para você, porque eles querem aumentar a base, né? Para eles é sempre bom vender mais console. Só que não tem um incentivo de repassar isso para você no preço do jogo, porque a demanda é muito pouco elástica. A galera que já eles não vão proporcionalmente adicionar mais compradores no jogo. Eles vão ganhar, né, audiência? Eles vão adicionar mais compradores por uma diferença de 10, 15% no preço, tá? Na verdade, o que eles... a maior vantagem para eles, né? Eles ganham mais, na verdade, mantendo o preço alto e embolsando a diferença que eles vão ter com o desconto do imposto. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, galera, tem que entender, essa coisa toda de jogo com preço alto no Brasil é uma demanda que é muito pouco elástica. Então, não tem tanto assim para as empresas ganharem tentando fazer o preço do jogo mais acessível possível. Normalmente elas vão conseguir ganhar mais se mantiverem o preço alto, né? Porque teve uma época que eles começaram a fazer uns preços marotos pro Brasil. Teve uma onda lá em 2013, 2014. Eles corrigiram isso bem rápido. Maroto? Como assim, maroto? Desconto, inclusive. Na Steam você podia... Tá. Teve uma época que tinha preço exclusivo do Brasil. Eu não sei como é que tá agora, mas a minha versão do Dark Souls 3 que eu comprei no Brasil, quando eu mudei pro Canadá, não valia aqui. Porque era preço exclusivo de Brasil. Eu não conseguia logar aqui e jogar, tive que comprar de novo. Eu não sei como é que tá as coisas lá agora, tá? Mas assim, parece que isso não durou muito tempo no Brasil. Se durou, não durou na mesma proporção que durou nessa época. Porque teve uma época de fato que os jogos estavam muito acessíveis, né? Aqui, ó, tem até preço especial pro Brasil, né? Tem a bandeirinha do Brasil aqui, 159. Acessíveis comparados com o que era o preço em dólar nos Estados Unidos. Aí que tá para essas empresas, né? Ah, mas aí o brasileiro não vai ter poder de compra e tal. A maior parte das pessoas, não. Eu vou jogar aqui real com você, como é que funciona esse cálculo, tá? A maior parte das pessoas, não. Só que qual que é o tamanho do Brasil? Se 15% da população tiver dinheiro, isso é o quê? É uma Alemanha? É uma França de mercado consumidor? Você tá entendendo? É muita gente. É muita gente. Eu tô chutando aqui, eu não sei o número da população, mas vocês entendem o que eu tô falando. Ele sabe o número da população, ele não sabe o percentual que o percentual mercado. Que é equivalente aos compradores. O equivalente, a porcentagem de mercado de potenciais compradores, também a equivalência disso com outro país, com desses que eu citei, em termos de população. Só uma conjectura, digamos assim. Então, assim, você pode entrar no Brasil com um produto que uma pequena parte da população vai ser capaz de comprar, e mesmo assim pode ser um mercado muito convidativo para o seu produto, porque uma pequena porcentagem de mais de 200 milhões... É muita gente. É muita gente. Então aí que tá a questão.
E em cima disso, a gente tem outra questão, que é o custo das coisas estarem subindo. Tá? O custo de desenvolvimento do jogo subiu, e tem subido durante um tempo, só que o preço não tem subido de forma proporcional porque isso é mitigado pelo crescimento no mercado. Ou seja, o custo sobe, só que você está vendendo para mais gente. Então, você dilui o preço por unidade, ou você dilui o custo por unidade. Só que a gente viu, o Phil Spencer falou isso já, isso todos os números estão mostrando, o mercado, principalmente consoles, tá? Ou de jogos AAA, vamos colocar assim, ele não está crescendo tanto. Ou ele parou de crescer, até estagnou, estão dizendo, no caso dos consoles. Se o mercado para de crescer, esse aumento dos custos, ele começa a aparecer cada vez mais no preço final do produto. Porque se o mercado não está crescendo, não tem como você diluir o custo numa quantidade maior de unidades vendidas. E a gente vai começar a ver esses tipos de ajuste, por isso que a gente viu o anúncio de aumento da Nintendo. Eu não sei se justifiquei o preço de $90, de $80 no Mario Kart, mas com certeza o preço de 70 que eles estão cobrando para jogos como o Donkey Kong é uma coisa que eu até esperava. Já, há um tempo. Para mim estava até demorando, tá? Pelas notícias que a gente... Não que eu quisesse isso, tá, gente? Intenção, mas tipo assim, você tá vendo a tempestade vindo, entendeu? Uma hora ela vai chegar. Mesmo que ela demore um pouquinho mais, ela tá soprando pro seu lado. Então a gente tá vendo esse aumento. E diante disso a gente viu também a notícia do aumento dos jogos do Xbox, né? A Microsoft vai subir o preço de jogos e acessórios e do console do Xbox no mundo inteiro. Isso daqui é tradução via Google Translate, a gente tá falando de preço aqui nos Estados Unidos. Eles vão subir de 69 para 79, que coloca eles em linha com o Mario Kart da Nintendo. E também eles anunciaram uma série de outros reajustes, tá? O preço do console vai subir também, até o Series X, que era um queridinho assim da galera que queria coisa com preço mais acessível, vai subir de 299 nos Estados Unidos para 379. Eles anunciaram também que as coisas vão subir no Brasil. Teve aqui uma resposta padrão que eles mandaram para vários sites, eu tô mostrando aqui do Omelete, mas eu já vi também no Olhar Digital, parece que eles mandaram o mesmo para todo mundo. Que é isso daqui, ó. Em nota enviada ao Omelete, a Microsoft Brasil confirmou que os aumentos também virão para cá e nos informou os novos preços. Mas não informou os novos preços. A empresa diz que, a partir de 1º de maio, ajustamos os preços sugeridos para nossos consoles e controles em todo o mundo. Também esperamos ajustar o preço de alguns dos nossos jogos First Party a partir deste fim de ano para 79, tal. 79,99. Não são todos, tá? Mas a gente vai ver preço de Mario Kart nos jogos do Xbox também. Então, assim, essa é uma tendência geral, tá, gente? Claro que não é uma coisa boa, ninguém queria que isso acontecesse, mas dado a conjuntura do mundo e dado a dificuldade do mercado de crescer nesses últimos tempos, não que o mercado de games não esteja crescendo, alguém joga uns números assim, o mercado de games está crescendo, olha aqui. Aí você vai ver, o maior contribuidor por crescimento é jogo de mobile. A gente tá falando aqui, apesar da gente colocar tudo de games, tá? São coisas diferentes. Se você tá operando nesse mercado aqui, principalmente, tá? Um crescimento no mercado de mobile não é necessariamente uma coisa que te favorece, ou que você vai levar em conta na hora de precificar o seu console, por exemplo. Então, assim, é isso que está acontecendo, tá? Eu esperava isso acontecer. Acho legal? Absolutamente não. Algumas empresas mandam jogos para eu jogar, mas a maior parte das coisas eu pago, né? Quem manda normalmente os first party para eu revisar é a Nintendo. A Nintendo a gente tem uma relação muito boa, a gente recebe volta e meia da Sony também. Da Microsoft a gente não recebe, mas eu pago o Game Pass, então eu recebo o jogo também, mas eu recebo um pouco depois de todo mundo, não pego a cópia de revisão. Mas eu jogo, inclusive estou jogando agora, comecei a jogar o Oblivion, Elder Scrolls 4, e também estou jogando, terminando agora, sem spoiler, Clair Obscur Expedition 33, que é sensacional, provavelmente jogo do ano, tá? Já que o GTA não tá mais entre nós, não é mesmo? Quer dizer, vai estar eventualmente, não esse ano. E tem outro problema, voltando pro tópico também aqui, que é o novo cálculo que as empresas vão ter que fazer em relação às tarifas do Trump. Talvez isso tenha impactado o preço do console para todo mundo. Porque apesar de ser um custo nos Estados Unidos, o Trump tá com esse negócio agora que todo mundo viu, que é o põe tarifa, tira tarifa, né? Que ele põe casaco, tira casaco. Mesmo que ele anuncie a tarifa e depois volte atrás na maior parte delas, tem algumas tarifas que ainda ficam em pé, que encarecem as coisas, e tem também um outro custo relacionado à dúvida geral do mercado, à insegurança do mercado, porque não sabe o que vai acontecer. O cara ali é uma roleta russa, você não sabe o que ele vai anunciar amanhã. E esse negócio de você ter
uma incerteza muito grande no mercado, só isso encarece as coisas. Porque as empresas ficam com medo de investir, porque não tem certeza de como vai ser. O mercado opera em instabilidade, tá? Ele vive na instabilidade, ele morre na instabilidade. E é isso que a gente está vendo hoje. E apesar de ser só para os Estados Unidos, como normalmente para videogame e para outras coisas também, é o principal mercado do mundo. Em alguns casos a China já deve estar na frente, mas ou é o primeiro ou é o segundo maior, tá? Isso, ele encarece o preço da operação inteira. Contanto que a gente estava vendo aqui, hoje eu vi uma notícia que a Leica, que é uma empresa de câmera, né? Leica, do jeito que você quiser falar, ela anunciou que a mesma subida de preço que vai ter por conta de tarifa nos Estados Unidos, vai ter no Canadá também. O que é loucura. A gente sabe só do Canadá. Por quê? Ela falou por questões logísticas. É mais fácil pra gente fazer uma operação toda só, que leva em conta os Estados Unidos, do que separar as duas e segmentar. Então os canadenses vão ter que pagar o aumento de preços também. Mas claro que não é esse o caso do Xbox, ele não tem só uma operação numa região só do mundo, né? Mas você tem que considerar o custo da operação inteira, tá? Isso tem um impacto na operação inteira. Eles pensam nessa precificação de consoles, até onde eu sei, baseado... No custo geral, né? No custo geral. O custo geral tem um impacto, tá? Claro que você tem coisas específicas para cada mercado, mas você tem a coisa da operação geral. É o tanto que você vai demandar de partes de fornecedores, de como você vai poder negociar em cima do volume de partes que você está demandando. Tem várias coisas, tá? Se você tem uma expectativa de diminuir a quantidade de venda nos Estados Unidos por conta de uma alta de preço, é também uma diminuição da demanda de partes que você faz para os seus desenvolvedores, mudar as partes para você poder fazer o assembly, a montagem do seu console. E aí também isso pode ter um impacto no tipo de negociação que você vai ter com eles. Enfim, a coisa é muito complicada, não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos pode afetar todo mundo. E isso pode ser um resultado que a gente está vendo agora. Olha o comentário do John. Vindo de alguém que trabalha na indústria de games, estou vendo muitos projetos indo de ralo antes mesmo de serem anunciados. Exatamente. Deve ser justamente a reflexo disso. Porque até na parte de fazer software, o investimento que você vai ter depende muito da grana que a galera que comprou o hardware vai ter. E também da base instalada do hardware, do crescimento dela e tal. Se, na verdade, a gente já não está tendo crescimento e tem uma previsão agora até... De encolhimento, algumas né? pessoas vão falar até de encolhimento. A galera fica inibida de continuar investindo. Só que a Microsoft tem outra coisa em cima disso também. No último earnings call deles, que é basicamente eu não sei o nome em português, mas é a prestação de contas de empresas de capital aberto. Em relação aos jogos, a Microsoft alertou no último trimestre que a receita com hardware do Xbox cairia. E isso ocorreu novamente. Caiu ainda mais a receita da Microsoft para vender hardware, tá? Isso são acessórios e é o Xbox. O Xbox Series S, Series X, enfim. O hardware do Xbox caiu 6% nesse trimestre, em um período em que a Microsoft vem lançando uma variedade de jogos no Game Pass. A receita geral com jogos da Microsoft aumentou 5%. Traduzindo aqui, receita com consoles, hardware, aparelho, caiu. Só que a receita geral aumentou. Por quê? Software e serviços. Vamos lá. O conteúdo e os serviços do Xbox, incluindo o Game Pass, aumentaram 8%. A Microsoft não revelou novos números de assinantes do Game Pass e a última atualização foi em fevereiro de 2024, quando a Microsoft revelou que havia 34 milhões de assinantes. É dinheiro pra caramba. Incluindo os membros do Xbox Game Pass Core, anteriormente o Live Gold. Tem um Core aqui também, então, enfim. Mas ainda assim é dinheiro. Ao longo desse último ano, a Microsoft tem avançado com sua estratégia de trazer mais jogos, anteriormente exclusivos para Xbox, para o PlayStation e Nintendo Switch. A iniciativa provou ser um sucesso, com as pré-encomendas de Indiana Jones and the Great Circle e Forza Horizon 5 superando as da PlayStation Store da Sony no mês passado. Isso aqui tá mal traduzido, tá? É porque isso daqui foi o lançamento na PlayStation Store, que eles ficaram, acho que, em primeiro em termos de pré-venda. Encerramos o trimestre com a maior distribuidora pré-encomenda e pré-instalação tanto no Xbox quanto na PlayStation Store, disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella. A receita do Game Pass para PC também aumentou 45% em relação ao ano anterior. Os jogos em nuvens estabeleceram um novo recorde, ultrapassando 150 milhões de horas jogadas pela primeira vez nesse trimestre. E seria ainda mais se o serviço não te deixasse esperando para você jogar, principalmente na hora do rush, né? Esse que é o cenário que eles estão colocando aqui. Eu acho que para a Microsoft tem outro complicador, que é a receita dela está subindo independente da venda de hardware. Aí eu te pergunto... Quem tá pagando? Não.
Pra que você vai continuar subsidiando o hardware tanto assim? Não, eu sei, tem motivos. Mas eu tô dizendo que a Microsoft está se segalizando. A receita está vindo de serviços e jogos, não da venda do hardware. É que a gente está falando de receita, não de lucro. Lembra que esses consoles aqui são vendidos até onde a gente sabe com prejuízo, eles são subsidiados. Tem uma mudança completa da estratégia, do cenário. A Microsoft, lembra quando o Phil Spencer, quando ele estava pela primeira vez anunciando que ia trazer os jogos para o PlayStation, e falou assim, a gente precisa crescer, porque aquele negócio, uma empresa de capital aberto, a linha tem que ir sempre para cima. E a gente se pergunta, quais as maneiras da gente crescer? Ele falou na época, eu estou parafraseando aqui mais ou menos. Ele falou assim, a gente tem que procurar métodos de crescimento, justificando o lançamento em PlayStation e coisas do tipo. E, obviamente, o que ele fez aqui, pelo menos os números que eles estão mostrando, e nessa abordagem dos números aqui, porque eles têm que mostrar o número, dar uma maquiada para parecer da melhor maneira possível. Maquiada não no sentido de mentir, maquiada no sentido de mostrar na melhor luz possível. Floreada, meu bem. Eles dão uma floreada. Tem vários jeitos de se dizer alguma coisa. Mas a grande questão é, pelo que ele está colocando, a fonte de crescimento é software e serviço. É Game Pass e jogos. Então, assim, eu não sei se pro futuro hardware vai continuar sendo uma estratégia da Microsoft. Porque, obviamente, ela tá perdendo no hardware e tá ganhando no software. Ela liderar pré-venda no Xbox e no PlayStation... É o sonho de consumo, é o sonho de muito publisher, né? Todos, tá? Então, assim, de fato, parece que essa é a estratégia deles. E eu acho que isso explica um pouco o aumento do preço do hardware. Não só tem a parte das tarifas, mas tem a parte também de uma correção de rota para a estratégia de crescimento, que vai se focar em software e serviço. E aí vem a outra coisa do software também. Se o software dela está sendo tão demandado e a gente está passando, a Nintendo chutou a porta, tá, gente? Então, o resto vai seguir, tá? A Nintendo foi a primeira a tirar o band-aid. O resto todo mundo vai tirar também. Nos valores, você se fala, existe né? uma correção agora. Nos valores, nos preços. Nos valores, nos preços dos jogos. E é uma possibilidade de você pegar e lucrar ainda mais nessa estratégia de software deles, né? Dado que você tem um produto que tem uma demanda que não é tão elástica assim, ou seja, você não vai perder tantas vendas só porque é $10 mais caro. Não sei ainda de como é que vai ser o preço no Brasil, eles não falaram aqui, mas no Brasil isso tende a não ser elástico também. Você vai e aumenta. Você segue a tendência. Se a galera tá comprando... Mas o grande problema da galera, e aí que é a reclamação, que é o seguinte, os Estados Unidos tem muita reputação, muita gente fala mal do Biden, tá? Mas ele teve crescimentos consideráveis durante o governo do Biden. Se não me engano, chegou a 3% por ano, no último ano foi 2% do PIB e tal. O grande problema da galera, e por conta disso que o Trump ganhou, um dos motivos, é que ninguém tá vendo esse dinheiro. Os Estados Unidos e o mundo inteiro tá sofrendo um problema de distribuição, que é o seguinte, o crescimento, a maior parte dele fica com uns 10% no topo. O Leo tá falando de desigualdade. O país cresce, o volume, o número do crescimento é alto, porém, o dinheiro não chega nos mais pobres. Ele fica centralizado numa parcela que já é muito rica. Foi isso que aconteceu quando muita gente criticou os democratas, né? Quando eles fizeram nos Estados Unidos uma defesa da política econômica do Biden, falando assim, não, a economia tá boa, o desemprego tá baixo, a economia tá crescendo. Galera, eu não tô vendo esse dinheiro, eu não consigo pagar aluguel, amigo. Porque você tem um problema por conta de como os países têm as suas economias, seus sistemas fiscais e tal estruturados hoje em dia. O Brasil não escapa disso, que toda vez que você tem um crescimento da economia, a maior parte desse ganho fica já é mais, no topo rico, 10%, né? No topo de 1% e tal. Eu vi um número atualmente que nos Estados Unidos os 10% da maior faixa de renda, eles são responsáveis já por 50% do consumo. Os outros 90% estão com os outros 50%. É uma desigualdade muito grande. E esse que é o problema que a gente está vendo hoje. As empresas estão ajustando o preço com base, obviamente, no aumento de custo, da inflação, uma estagnação do mercado e coisas do tipo. E ignorando só que os salários não estão acompanhando. Então, para a galera poder seguir o hobby de videogame, que tradicionalmente, pelo menos na América do Norte, tá, gente? Era um hobby barato, pra caramba. Contanto que como que você mantém esse hobby quando você é moleque? Você pega um emprego de final de semana no McDonald's, era assim que funcionava, e você tá servido. Você compra os seus jogos todo mês. Numas férias... Corta a grama dos vizinhos. Numas férias, você pega 8 horas por dia num mês. Você compra seu console e sobra dinheiro. E você pega só o final de semana. Pegava, tá, gente? Isso é passado, Só que agora é o seguinte, esses preços estão subindo de forma desproporcional ao salário da galera. Porque a economia cresce,
Só que o trabalhador não vê aumento da renda. Todo mundo tá falando, não, o desemprego tá baixo, a economia tá crescendo, tal. O cara diz assim, meu salário não aumentou, minha conta bancária não aumentou. Onde que tá, pra quem que tá indo? Esse não é pra você. É pro Jeff Bezos, é pro Elon Musk. Não, tipo assim, por isso você tem agora 3 pessoas nos Estados Unidos, que é o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg e o Elon Musk, tem mais dinheiro que os 90% da base da população. Não, 50%. Eles têm 3 pessoas, mais dinheiro que 50% da base. Você pega 50% da população na base, esses 3 caras, 3 pessoas têm mais dinheiro. Então, isso, tipo assim, isso que o mundo sempre foi assim, não, tá, gente? Quando a Forbes começou a fazer lista de bilionários, acho que foi na década de 70, uma coisa assim, tinha 2 japoneses que tinham mais, acho que de 28 bilhões. Uma coisa assim. Eles fizeram os cálculos lá. Se eu não me engano, dinheiro de hoje em dia, se não me engano, uma coisa assim. Eu não lembro qual cálculo, eu vi isso en passant. Obviamente que a quantidade de dinheiro que se acumulou no topo é muito alta. Isso tem um impacto geral, né, na capacidade da galera comprar outras coisas, inclusive videogame. A gente tem um problema de distribuição hoje, principalmente na América do Norte. Era pré-Trump, né, porque agora no primeiro trimestre a economia encolheu 0,3%. Piorando, né? O problema não era crescer a torta. Era distribuir. Era como você ia distribuir pra galera. Agora o problema também é crescer. Agora o problema tá sendo também. Mas, que encolheu, que piora e agrava a situação para todo mundo. E esse é o problema também do Brasil. Por isso, quando eu comecei isso aqui falando disso, eu falei, se você pegar esse jogo aqui em 2013, a porcentagem que ele custa de um salário mínimo, e um jogo de agora custa 350, eles querem aumentar, tá, gente? Isso é pré-aumento. É basicamente a mesma porcentagem do salário mínimo. Só que, em teoria, era pro salário mínimo ter tido ganho real, né? Se você tá com isso daqui, você não teve ganho real. E se o jogo for agora para 450, 500 conto, aí ele vai aí para 25, 30% vai morder mais do salário mínimo, vai pegar mais atual. ainda. Então, assim, obviamente, vai ficar mais difícil comprar, né? E eu acho que isso vai ser um problema. Só que, de novo, eu tenho que lembrar todo mundo. O Brasil tem muita gente. O seu produto não precisa ser. E eu não tô dizendo que isso é bom, tá? Não tô dizendo que isso é bom. Não está defendendo a estratégia, está explicando a estratégia. O seu produto não precisa ser acessível pra você ganhar dinheiro. Porque é muita gente. 10% da população é um país de mais de 20 milhões de pessoas que pode comprar. De potencial, entendeu? Você pega 15, 20%, 30% da população. Você tem aí vários países da União Europeia juntos de tamanho de mercado, né?